Cidades privadas são melhores do que o Estado. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muito se discute sobre em qual país seria melhor vivermos. Mas será que a pergunta certa que nós devemos fazer é se devemos mesmo viver sob um Estado? O Estado viola a propriedade privada, mata quem quer que se rebele contra ele, rouba a população com extorsão e impostos e impõe leis inúteis sobre a vida de pessoas que estão apenas tentando viver bem. Mas ainda assim, há quem o defenda e que diga que viver fora dele é uma utopia. Primeiramente, gostaria de destrinchar essas falácias abordando o problema ético de vivermos em um Estado. Não pretendemos fazer uma defesa da lei natural de propriedade privada aqui, mas, caso queira entender mais sobre o assunto, o artigo Uma Nova Justificação da Lei Natural estará na descrição deste vídeo. Por ora, pretendemos nos ater a constatar o argumento do porquê que acreditamos que o Estado viola de fato a propriedade privada de inocentes, partindo do pressuposto de que o respeito à propriedade privada é a lei natural, dado que ela foi provada em outro momento. E isso é fácil, já que podemos apenas nos perguntar quando nós entramos em um acordo em viver com o Estado. Muitos elitistas robesianos poderão responder que se tudo o que foi feito até hoje pelo Estado é o resultado de um contrato social, mas isso é certamente uma falácia. Em primeiro lugar, nós somos indivíduos, e não uma parte de uma entidade agindo de maneira coletiva, com uma mente que une todas em uma só. Então, se apenas indivíduos podem pensar e agir, é necessário que, para que o contrato social seja uma verdade, ele tenha sido feito individualmente, o que não é o caso. Em segundo lugar, muitos argumentam que nós assentimos o contrato social porque nós votamos, mas o voto, além de ser uma obrigação, é o contrato do consentimento. Nós não podemos eleger de fato quem quer nos representar, mas quem a elite política que trabalha para manter o próprio Estado decidiu aprovar. Além disso, temos plena convicção, como anarcocapitalistas que somos, de que imposto é de fato roubo. Isso porque se o Estado cobra os impostos contra o consentimento de quem é cobrado, isso não se diferencia em nada de um assalto à mão armada, isto é, de uma violência de ameaça que obriga quem a recebe a passar seus bens para as mãos do cobrador de impostos, ou seja, do ladrão. Então, se sabemos que imposto é roubo e que vivemos em uma sociedade de leis coercitivas que nos obrigam a viver de uma maneira que muitas das vezes não concordamos, qual seria a solução para sair dessa vida? A resposta é certamente as cidades privadas. Se tratando de uma sociedade de leis privadas, é necessário esclarecermos dessa forma como essa sociedade seria. Podemos pensar agora num shopping, onde há o espaço público de livre circulação, com lojas e praças de alimentação, mas não há extorsão, exceto dos impostos que são cobrados pelo Estado aos comerciantes e empresários ligados à empreiteira. O livre comércio e o livre mercado ali predominam. Não há violação de propriedade no sentido de que o sistema funcione como meio de extorsão, como eu disse, por parte especificamente dos empreendedores. Do Estado, é claro que tem. Agora, podemos imaginar o shopping funcionando perfeitamente sem o Estado, com sua segurança privada, com suas lojas abertas e livre circulação de indivíduos pacíficos. Isso significa que não haveria violação de propriedade? Certamente poderia haver, mas, como eu já demonstrei, isso não seria um erro do sistema, dentro dessa hipótese. É claro que você deve estar se perguntando, mas os empresários não podem se corromper? Quem os iria punir? O que eu quero que você entenda é que dentro da hipótese de que o shopping seria uma cidade privada em pequena escala, ou poderíamos também ter citado um condomínio, é perfeitamente plausível de se imaginar os incentivos a não se corromper. O primeiro incentivo é a lucratividade que você perderia para seu concorrente, dono de outra cidade privada, caso agisse mal com seus clientes, que neste caso são seus cidadãos. O segundo incentivo é a lucratividade que você ganharia oferecendo um serviço decente. É claro que podemos usar da propriedade privada nossa para violar outra,
Mas pense nos riscos que você estaria correndo se vivesse em um mundo livre. Ninguém seria obrigado a continuar com você. É possível também se perguntar como é que eles seriam punidos. Eles simplesmente passariam impunes, apenas perdendo clientes? Certamente que não, pois há uma economia de escala na existência de tribunais. Ao invés de cada um pagar sua própria segurança, por exemplo, é paga uma taxa bem menor pelo serviço do policial ou do segurança privado para atender a um grande número de pessoas. E isso também vale para os tribunais. E estes não podem estar vinculados às cidades como sendo propriedade delas. É por isso que elas podem estar sujeitas a estar sob a lei, uma vez que os tribunais julgam segundo a quebra dos contratos feitos com seus cidadãos. Em termos econômicos, fica bem claro que o Estado não funciona. Apesar de liberal e não libertário, Ludwig von Mises descobriu o problema do cálculo econômico sob o planejamento central, termo que eu prefiro usar ao invés do cálculo econômico sob o socialismo. Isto porque o planejamento central, de um modo geral, não tem preços, critério que Mises usou para diferenciar qual sistema teria um cálculo econômico e qual não. O preço é o termo médio entre a oferta e a demanda, então o sistema de preços seria aquilo que conseguiria determinar qual é a vontade subjetiva do indivíduo. Já os impostos, critério da arrecadação do Estado, não têm acesso ao valor econômico, que, por ser subjetivo, não é incluso em um tipo de arrecadação que foi forçada. E não para por aí. Haveria desincentivo a haver inflação, já que um banco central não seria necessário, uma vez que com a vida individual, a mentalidade de gado iria diminuir. Sem contar que, como os bancos centrais se mostraram ineficientes no controle da inflação, não vejo motivo para um empresário de porte renomado que fosse criar sua própria cidade, tendo em vista isto como opção. Portanto, fica claro toda a superioridade de uma cidade privada ao invés do Estado. Mas é preciso se atentar que essa guerra ainda precisa ser ganha. Muitas pessoas ainda têm a mentalidade de que precisam ser cuidadas pelo Estado. E com isso, ele cresce, especialmente em tempos de crise. O que nos resta é tentar tornar o libertarianismo mais conhecido e praticar o agorismo como forma de se livrar do Estado em nossas vidas, por ora, apesar de ser uma dura missão, quase impossível. No entanto, não podemos cruzar nossos braços e acusar a ideia de uma utopia, pois você deve reconhecer que esta é a melhor maneira de viver. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Dama da Filosofia, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!